vamos dar continuidade aqui às nossas aulas. Estamos agora na aula 2, né, de contabilidade. Vamos falar sobre patrimônio. Conceito de patrimônio, inicialmente falando, né, é um conjunto de bens, direitos e obrigações avaliado em moeda e pertencente a uma pessoa, sendo que essa pessoa ela pode ser tanto jurídica quanto pessoa física, né? Sendo que a pessoa jurídica tem CNPJ e a pessoa física tem CPF, mas ambos podem se utilizar da contabilidade aí no seu dia a dia. Primeiramente, conceito de bens, né? São todas as coisas capazes de satisfazer as necessidades humanas e suscetíveis de avaliação econômica. Os bens eles podem ser divididos em bens materiais e bens imateriais, sendo que aqueles bens materiais são aqueles bens que a gente pode tocar, ver, e os imateriais são aqueles que a gente sabe que existem, mas nós não podemos tocá-los, né? Que são a marca, o software que as empresas utilizam, né? Grandes sistemas de informações que geralmente são bem caros para poder você adquirir, mas a gente não pode tocar nem ver, mas sabe que ele existe e que ajuda a empresa no dia a dia, são os bens imateriais. Bens materiais são bens materiais ou tangíveis, os objetos que a empresa tem para, primeiro, uso, troca e consumo. O que é o bem de uso, né? O bem de uso são todos aqueles armários, prateleiras, computadores, máquinas, automóveis, vitrines, etc. O que significa isso? São todos aqueles bens que você usa e reusa várias e várias vezes e eles servem para poder dar suporte à atividade fim do negócio. Lá na aula de balanço patrimonial, esses bens são chamados de bens imobilizados, certo? Bens imobilizados são aqueles bens que não circulam, que não giram, que estão ali para poder dar suporte à realização da atividade fim do negócio. Depois nós temos os bens de troca, né? Os bens tangíveis de troca é a mercadoria e o dinheiro, né? Ou seja, a gente troca dinheiro por mercadoria, depois a gente revende a mercadoria por um valor maior, claro, do que o que você comprou, novamente por dinheiro, e assim continua esse ciclo, né? De você troca dinheiro por mercadoria, depois mercadoria por dinheiro e vice-versa, fazendo com que a empresa ela tenha uma sobra de valores, e essa sobra de valores são chamados de lucro. E depois nós temos bens tangíveis para consumo. Bens tangíveis para consumo podemos entender como material de limpeza, de escritório, papelaria e embalagem. São todos aqueles bens que você usa só uma vez ou pouquíssimas vezes, né? Uma folha você usa uma vez e às vezes no máximo você usa outra vez como borrão, como uma forma de estar fazendo anotações e etc. Sendo que também material de limpeza, você não vai usar e reusar o material de limpeza várias e várias vezes, você usa uma única vez, né? E essa é a principal característica dos bens tangíveis para consumo. Nós temos também aqui bens imateriais, né? Os bens imateriais são os bens intangíveis, aqueles que não vemos nem tocamos, como eu falei antes, mas que teve certo gasto para que esses bens pudessem existir. Exemplo aqui que nós temos são marcas e patentes, mas também aquele outro exemplo que eu dei antes, que são os softwares das máquinas, né? Principalmente envolvendo aí novas tecnologias que as empresas têm para poder estar fazendo com que o seu dia a dia fique menos difícil, menos conturbado para poder tomar decisões. Depois nós temos os direitos, né? Os direitos são todos os valores que a empresa tem para receber de terceiros. O que significa isso? É quando a empresa ela vende a prazo. Quando ela vende a prazo, ela tem um direito sobre o cliente. O que é isso? O cliente comprou a prazo, né? E ela tem direito sobre esse valor que o cliente vai pagar posteriormente, seja 30 dias, 60, 90 e por aí vai. Exemplo de direitos são as duplicatas a receber, promissórias a receber, aluguéis a receber e banco. Banco também é considerado um direito. Por quê? Porque não é caixa. Porque se fosse caixa, o banco seria todo o dinheiro que tem dentro da empresa, certo? Mas como o dinheiro não está dentro da empresa, está no banco, o banco está tomando de conta do dinheiro da empresa,
Então a empresa ela tem um direito sobre esse dinheiro que é dela, mas não está em poder dela. Por isso é que é chamado de equivalente de caixa. Mais uma vez, banco é reconhecido como equivalente de caixa. Por que é equivalente? Porque parece com caixa, mas não é. Por que não é? Porque caixa é todo o dinheiro que tem dentro da empresa. E banco é todo o dinheiro que a empresa tem, mas que o banco está tomando de conta para a empresa. Obrigações com terceiros e capital próprio, né? As obrigações são todos os valores que a empresa tem para pagar a terceiros. Exemplos: duplicatas a pagar, salários a pagar, impostos a pagar e impostos a recolher. Primeiro, aqui nós temos duplicatas a pagar, são aquelas compras que a empresa faz a prazo, né? Salários a pagar são os salários dos funcionários, que já primeiro o funcionário trabalha, depois recebe. Impostos a pagar são aqueles impostos que a empresa tem para pagar para o governo. E impostos a recolher, né? A recolher também é considerado uma obrigação, mas não é a empresa que paga. Por quê? Porque impostos a recolher, a empresa apenas recolhe. Recolhe de quem? Nós empregados, certo? O nosso salário. Exemplo: INSS, certo? IRPF, né? Ou IRRF, que é o Imposto de Renda Retido na Fonte. Esses valores, eles são recolhidos, né, do nosso salário e transferidos esses valores para o governo, né? Conforme aí formas padronizadas que tem para poder estar encaminhando esses valores aí para o governo. Aí aqui a gente tem uma fotografia aqui do patrimônio, né, de forma geral. O patrimônio ele é dividido em ativos e passivos, sendo que os ativos são todos os bens e direitos da organização, o passivo são todas as obrigações com terceiros, primeiramente, que é o passivo, né, e obrigação com capital próprio, que é o patrimônio líquido. Por que o patrimônio líquido é obrigação com capital próprio? Porque é aqui onde se encontra o capital social, que é o capital que os sócios investiram no negócio. E os sócios investiram o dinheiro no negócio para quê? Para poder gerar lucro. E o lucro é o quê? É a obrigação da empresa para com o sócio. O patrimônio líquido ele é dividido em capital social, lucros e prejuízos acumulados. Tem outras contas, mas as principais são essas, beleza? Aspectos qualitativos e quantitativos da contabilidade, né? Os aspectos qualitativos referem-se à natureza do componente patrimonial que deve ser evidenciado segundo a sua espécie. Em poucas palavras, o que significa o aspecto qualitativo é o nome da conta, o nome. Que nome? Caixa, móveis e utensílios, veículo, água a pagar, fornecedor, duplicata a pagar, duplicata a receber, capital social, tudo isso, todas essas contas são chamadas, tem como característica, né, seu aspecto qualitativo, porque dá qualidade, é o nome da conta. Já o aspecto quantitativo refere-se à expressão dos componentes patrimoniais em valores, ou seja, é quando eu tenho um caixa, é o aspecto qualitativo, e o aspecto quantitativo é o valor que tem no caixa. Por quê? Porque se o caixa estiver zerado, você não tem, obviamente, aspecto quantitativo, e se não tem quantitativo, não existe também o qualitativo, ou seja, não existe caixa. Se o caixa está zero, eu não tenho caixa. Porque para um existir, tem que ter o outro. Para o aspecto qualitativo existir, tem que ter o quantitativo e vice-versa. A representação gráfica do patrimônio é em forma de T, sendo que o T tem dois lados e o lado esquerdo ficou convencionado como sendo o lado dos ativos, que são formados por bens e por direitos, e o lado direito são os passivos, formados pelas obrigações, certo? Temos aqui também a equação patrimonial. O gráfico em T, quando utilizado para representar a situação patrimonial de uma empresa, denomina-se balanço patrimonial. Balanço vem de quê? De uma balança de pratos, onde você coloca peso de um lado e do outro lado você coloca aquele produto que você está querendo pesar até chegar a uma igualdade, né? Isso teoricamente, metaforicamente falando,
equipara seu entendimento. Mas o que significa isso? Significa que a equação patrimonial, ela nada mais é do que uma igualdade de quem? Sempre o passivo, depois que você encontra a situação líquida, ele vai se tornar igual o ativo. Como assim? Ora, eu tenho aqui, vamos supor que a empresa encontrou a situação líquida positiva. Significa o quê? Significa que o ativo estava maior que o passivo. Se o ativo estava maior que o passivo, houve uma situação líquida positiva. Se houve uma situação líquida positiva, significa que deu lucro. E esse lucro é somado ao passivo e o passivo se torna igual ao ativo. O contrário também é verdadeiro, né? Se a situação líquida foi negativa, é porque a empresa teve prejuízo. Se a empresa teve prejuízo, é porque o lado do passivo estava maior que o lado do ativo. Para poder tornar o passivo igual ao ativo, esse prejuízo, que é negativo, vai diminuir do lado do passivo e tornar o passivo igual ao ativo, certo? Continuando aqui, situações líquidas possíveis. Nós temos 3 situações líquidas possíveis, pessoal. Quando o ativo é maior que o passivo, significa o quê? Que você tem uma quantidade maior de bens e direitos do que de obrigações, de contas a pagar. Então, você teve uma situação líquida positiva, e essa situação líquida positiva nós podemos chamar de lucro. Quando você tem o total de ativos menores do que o total de passivos, significa que você não tem dinheiro suficiente para poder pagar as contas. E a situação líquida é chamada de situação líquida negativa e é chamada também de prejuízo. E em outro contexto, nós temos aí ativo igual passivo. Quando ativo é igual passivo, nós temos uma situação líquida nula. Significa o quê? Que você nem teve lucro, nem teve prejuízo. E aqui nós terminamos a nossa aula número 2. Espero que tenha sido proveitosa para você, galera.